Hello everyone, welcome! Bem-vindos de volta, alunos do primeiro ano. Na verdade, só falei bem-vindos, alunos do primeiro ano. Welcome again, aí sim, bem-vindos de volta. Hoje daremos início à nossa aula 12.1. Are you ready? Preparados? Então vamos lá para a tela. Olha a nossa aula 12.1 com a teacher Patrícia Restier. It's a pleasure, é um prazer. E temos o tema da aula de hoje muito simples. É uma aula bem legalzinha, bem simples, e temos o tema de My City, minha cidade. Nós vamos falar sobre vocabulários relacionados à nossa cidade, ou seja, lugares na cidade, places of the city. Vamos falar sobre as preposições near, far, que significa perto, longe, e a gramática vai ficar por conta do there to be, o uso do there to be, essa expressão que nós vamos aprender na forma afirmativa e negativa, e vamos entender mais o que significa o there to be um pouquinho mais pra frente. Vou deixar para falar mais lá na frente para vocês. Toda aula tem uma habilidade, vamos localizar, interpretar e construir informações fazendo inferências com textos verbais e não verbais. Também conhecer e utilizar os mecanismos de estruturação da língua inglesa de forma apropriada em diferentes contextos. Olha aí, trouxe three questions for you, 3 questões, 3 perguntas para você. Nós temos aqui, ó, uma village, nós temos aqui uma small town, né, uma vila mesmo, é como se fosse um lugar bem pequeno, né, de casas, enfim, tem tudo, mercadinho e tudo mais, mas é um lugar pequeno. E uma small town, que é também uma cidade pequena, mas tem mais coisas que uma village. E a pergunta é, where do you live? Vocês moram em locais diferentes, né? Eu sei que é em Rondônia, mas em qual local você mora? Where do you live? Do you like living there? Você gosta de morar aí, ou no caso lá, onde você mora? Então, no meu caso, se alguém me pergunta where do you live, eu vou responder I live, usando o verbo morar. Eu só preciso colocar o meu sujeito, que é eu, né? I live. I live em Porto Velho. Do you like living there? Ou seja, do you like living em Porto Velho? Yes, I do. Sim, eu gosto. Most of the time, a maior parte do tempo eu gosto. What problems are there where you live? What problems are there where you live? Então, quais são os problemas que tem onde você mora? Então, nós estamos chegando aqui, quais são os problemas que tem onde você mora? What places are there where you live? What places are there where you live? Ou seja, que lugares existem, ou seja, tem onde você mora. E já está chegando aqui na questão do there to be. Já estou usando aqui o meu there to be muito bem. Olha aqui, olha, aparecendo bem aqui essas 2 perguntas. Só que aqui no caso está aparecendo na forma interrogativa. E vamos aprender hoje, o foco é na afirmativa e na negativa. Vamos lá? This is my city. This is my city. Essa é a minha cidade, gente. Se chama PVA, de Porto Velho, certo? Temos aí, ó, as informações sobre Porto Velho, uma bonita imagem. Aqui nós temos o Wood River, né, o Rio Madeira, alguns buildings, alguns prédios. Temos aqui church, igreja, street, cars. Nós temos várias coisas nesta imagem. E temos o que? Essas information, bem aqui, ó. Location. Aonde fica a localização da minha cidade? Ela fica north of Brazil. North of Brazil. Nós temos também population. População. Population, população. Que fica em 519,531. 509.531. Eu falei de um por um, tudo bem? Mas eu poderia falar 519,531 da mesma forma também. Transportation, transporte. Então, nós temos aqui alguns meios de transporte. Quais são eles? Planes, aviões. Tá tudo no plural. Buses, ônibus. Boats, que são o quê? Os barcos que ficam aqui, bem aqui no Wood River, no Rio Madeira. Taxis e mototaxis, certo? Também nós temos os apps aí, os aplicativos de Uber, enfim, mas era a mesma.
Temos o downtown. O que é downtown? É a parte do centro da cidade, o meio da cidade, podemos também dizer assim. Nós temos no downtown shops, offices, post office, restaurants, churches, hotels, hospitals, banks, markets, public library. Eita, tá errado aí, não temos a palavra library, nós temos a palavra livraria, livraria não, desculpa, biblioteca. Nossa, o teacher falou livraria, gente, que vergonha! Não é livraria, é biblioteca. Porque, na verdade, essa palavra library, ela parece um pouco com livraria. E ela é um falso cognato. Não sei se ela está se encaixando no falso cognato, mas eu acabei de cair na pegadinha de besta. Library é o quê? Acabei de falar. Library, gente. Buguei agora. Tem como a gente voltar? Eu falo a palavra e bugo na palavra. Gente, posso voltar aqui? Depois tu apaga essa parte aí. Vou até apagar aqui. Gente do céu, Senhor. Vergonha. Por isso que eu queria ter um parceiro para lembrar que às vezes eu esqueço. Vamos ver. Biblioteca. 1, 2, 3 e vou repetir. Public library. Nós temos aí a palavra library que está escrita errada. Tudo bem, nós vemos aqui, colocamos ela certa, que é o que? Biblioteca. Então, biblioteca pública. Então, essas palavras que eu acabei de falar para vocês são palavras que vamos ver bastante nessa aula, que são lugares na cidade. Então, nós temos aqui shops, que são o quê? Lojas, office, escritórios. Nós temos post office, que é o nosso no correio, restaurante, igrejas, hotels, que não significa, aliás, que significa hotel, tudo bem? Hospitals, que significa hospital. Nem preciso traduzir, né, gente? Bancos, mercados. E o que eu falei aqui é a biblioteca pública. Likes e dislikes sobre o lugar que eu moro, a minha city. Então, o meu likes, quando eu falo de meus likes, são as coisas que eu curto, que eu gosto. Quando eu falo dislikes, são as coisas que eu não curto, que eu não gosto. Então, o que eu curto na minha city, na minha cidade? Madeira River, sure, a minha é o quê? O Rio Madeira, que eu chamo de Wood River, brincando, mas a palavra madeira não vai mudar mesmo, vai ficar no português, que é um nome próprio, certo aqui, então não vai mudar, mas eu falo Wood River, brincando que Wood é madeira, então eu chamo o Rio Madeira de Wood River. The sunset, ou seja, o pôr do sol, é muito bonito o pôr do sol daqui, enfim, é o mesmo, a gente sempre acha que é mais bonito de onde a gente mora. Places are near, ou seja, os lugares são próximos. Aqui nós temos essa facilidade. E os meus dislikes em relação a ser é o quê? Too hot, muito quente não é o caso de hoje, mas geralmente é too hot. Not a lot to do, that's true, ou seja, não tem muito o que fazer. E é not safe, ou seja, não é muito seguro, né? Fazer o quê? Vamos aí, passando mais um pouco do nosso slide. How much do you know about Porto Velho? Olha o Porto Velho. Não é necessário fazer isso, mas eu faço de gaiata. How much do you know about Porto Velho? Olha só, quero que você marque para mim se é true ou se é false. O quê? Essa questão aqui dessa imagem com essa informação bem aqui. Ó, there is a railway where you can take a ride by train. É verdade? É verdade, there's a railway where you can take a ride by train. Bem, para quem já veio aqui em Porto Velho sabe que pode ter encontrado essa situação aqui, desse objeto, desse meio de transporte lá do passado, que nós chamamos de train. Não é só no passado, ainda as pessoas ainda usam, claro, mas aqui em Porto Velho não se usa mais, que eu saiba. Mas aí, tem uma railway where you can take a ride by train? True or false? Opa, não temos a resposta aqui. Sim, é true essa informação, só que assim, né? É true, mas eu não sei se está funcionando no atual momento, né? Nem um tempo atrás, mas vamos sim dizer que é true, é verdadeiro sim, essa informação. Mais um pouco. There is a museum where you can learn about Marechal Rondon. There is a museum
where you can learn about Marechal Rondon. E aí, tem um museu onde você pode aprender sobre o Marechal Rondon, que é a pessoa que, inclusive, leva o nome do nosso estado, né? Rondon vem de Rondônia, aliás. Rondônia vem de Rondon. True or false? True, completely true, ou seja, completamente verdade. Só um detalhe aqui, eu não comentei com vocês, mas presta atenção nessas palavras em negrito, tá? Essas que estão em negrito, eu não sei, tá em negrito? Tá em negrito, eu tô vendo mais. Então, veja ela porque é o nosso objeto de estudo, certo? As palavras que estão em vermelho se trata do quê? Da imagem que aparece aqui, certo? Preste atenção. There is a museum. Tem um museu, muito bem? Próximo. There is a place called Espaço Alternativo where people can relax, walk, exercise, ride their bikes. It's near the airport. E aí? Tem um lugar chamado Espaço Alternativo onde as pessoas podem relaxar. Olha aí, ó, podem relaxar, andar, se exercitar, andar com suas bicicletas e é perto do airport, do aeroporto. True or false? Completely true, bem verdade. Tudo bem? De novo a estrutura there is aqui. Vai mudar agora? Vai mudar, porque aqui agora vamos falar na negação. There isn't any theater. There isn't any theater. Não tem nenhum teatro. Verdadeiro ou falso? It's false. É falsa essa informação, entretanto, sentimos falta do teatro, mas ele ainda existe sim. There isn't any theater. Mentira, é falso porque tem sim um teatro, beleza? Agora já mudou aqui, eu já não estou falando there is, eu não estou falando there isn't, agora eu estou falando there are. Para quem lembra do to be, porque nada mais é que nós estamos usando palavras, o verbo to be no presente aqui, vocês lembram que o are é o verbo que é usado no plural. Então, ó, there are 2 shopping malls where you can go shopping. Então, eu tô falando que tem 2 o quê? Se é plural, é mais de um. Shopping malls, ou seja, o lugar onde a gente sai para fazer compras, né? Que nós chamamos aqui de shopping, mas lá eles chamam mesmo de mall, né? A gente, enfim, fez essa tradução aqui em português, mas, de fato, o verbo shopping, a palavra shopping significa o ato de comprar, tanto é where you can go shopping, fazer compras. E aí, infelizmente, it's false. Eu não falo nem sempre que eu falei infelizmente, porque eu nem gosto de shopping, começa por aí. Não gosto de shopping, eu vou na raiva, mas nós não temos 2 shoppings não, aqui a informação é false, beleza? Olha isso aí. There are a lot of movie theaters around the city. Então, aqui em Porto Velho, no plural, agora na estrutura no plural de novo. There are a lot of movie theaters around the city. Tem muitos movie theaters, que é diferente de theaters. Theater, que nós vimos ali, significa que é o quê? Teatro. Theater. Theater, com esse som do TH aqui, que é o tão temido, que coloca a língua entre os dentes. Você fala theater, theater. E aqui, movie theaters são o quê? São cinemas. Formação está correta? True. É bem correto assim. Nós temos a lot of movie theaters around the city. Outra informação. There aren't lots of restaurants. Aqui está dizendo que não tem. There aren't, porque estamos na negação aqui. There aren't lots of restaurants. Não tem muitos restaurantes. Isso aqui é true ou false? False, porque aqui there are lots of restaurants. Tem sim muitos restaurantes, ou seja, não precisa vir na negação. Está errada essa information. E agora sim chegamos no places in town, lugares na cidade. Nós vamos voltar para aquela questão do there is, there are, there isn't e there aren't já já. Mas antes vamos ver esses vocabulários aqui. Olha, eu tenho aqui na location, na localização na verdade, my house. Minha casa. E eu tenho alguns places aqui. This is a place, this is a place, this is also a place. Isso também é um lugar. And this is a place. Isso é um lugar. Muito bem? Olha aí. Temos perto da minha casa o restaurant, que é o quê? Restaurante. Beleza? Bem parecido com o português, eu só falo um pouco diferente.
restaurant, restaurant. Temos aqui também um bank, que é o quê? Banco, certo? Um pouco mais distante da minha casa. Temos também, um pouco também distante da minha casa, o lugar, gas station. Gas station, que é o quê? O posto de gasolina, que quando você vai lá, você deixa o rim de tão caro que está essa nossa gasolina. E nós temos o quê? Também o supermarket, o supermercado, supermarket. Acabaram os lugares? Acabaram, olha aí, ó. There is a restaurant and a bank near my house, but the gas station and the supermarket are far. Então, nós temos aqui 4 places. Nós temos o restaurant, nós temos o bank, nós temos o gas station e nós temos o supermarket. Também estou falando sobre o que em relação a eles? Estou falando que o restaurante e o banco, eles são near, ou seja, perto da minha casa. Estou comparando, dizendo que tem um restaurante e um banco perto da minha casa, comparando com justamente a segunda informação, que é o quê? Mas o gas station, que é outro local, and the supermarket, que é outro local, são o quê? Are far, são longe da minha casa. Então, presta bem atenção nesses dois vocabulários. Near, que significa perto, e far, que significa longe. Near, perto, far é longe, certo? Olha aí, prepositions near, far. Presta bem atenção nesse exemplinho aqui. Opa, bem aqui. Certo? Então, nós temos a informação aqui do parque e nós temos também a informação do supermercado. Far significa longe, como eu falei para vocês. There is a supermarket near my house, but the park is far. Ou seja, eu quero dizer que there is, que nós já vamos entender o que significa isso. Existe um supermercado perto da minha casa, certo? But the park is far. Então, eu estou dizendo que o supermarket é near, perto da minha casa, mas o park, ele é far, ou seja, distante, não é perto, ok? Olha aí, far. Temos comparando esse lugar com este lugar aqui. The bus stop is far from my house. The bus stop is far from my house. A parada de ônibus é longe da minha casa. Teacher, eu quero falar que tal coisa é longe da minha casa, mas não é bus stop. É só você substituir a palavra bus stop por outro lugar e também substituir a palavra house por outro lugar, caso você queira falar da sua escola, enfim. E aí você faz da mesma forma. Olha aí, ó, the bus stop is far from my house. Você sempre coloca, né, além do verbo, se você for no singular, você vai usar o is, far from. Esse from sempre tem que vir também, certo? Da minha casa. Quando você for falar da minha casa, from my house, da minha escola, from my school, da minha academia, from my gym, tá entendendo? Sempre usando from. Muito bem? Agora na negação. There isn't a bus stop near my house. There isn't a bus stop near my house. Não há uma parada de ônibus perto da minha casa. Aqui eu já estou dizendo na negação que não há, usando isn't, a bus stop near my house. Perto da minha casa. Vamos seguir? Agora sim. Essa questão do there to be é muito simples, gente. Percebam que eles são basicamente em 4. Como a gente está falando de afirmativa e negativa, vai ser apenas 4. Este, na afirmativa, já estou dando a resposta praticamente, e este na negativa. O there is, ele é usado para quê? O there is, ele é usado para substantivo no singular em afirmativas. Aqui fica número 1. Deixa eu ver se tem resposta. Já tá tudo com resposta. Eu já vou logo dando resposta, que é melhor que a gente já fala onde eu quero chegar. O there are são substantivos no plural em afirmativas, certo? Aqui é substantivo no singular em afirmativas.
Então, no singular, eu vou usar sempre o is, tá? Então, there is para substantivo no singular, na afirmação. There are para substantivo no plural, na afirmação. There isn't para substantivo no singular, porque o is é do singular, em negativas. E there aren't para substantivos no plural, em negativas. O que é essa questão do there to be? O there, ele é uma palavra em inglês que ele significa outras coisas também. Mas quando ele se junta, que é assim, às vezes uma palavra em inglês ela significa uma coisa dependendo do contexto, dependendo da palavra que vem antes, da que vem depois, enfim. Então aqui a junção dessa palavra there com o verbo to be conjugado. Perceba que ele vai estar conjugado. Eu não vou usar o verbo be. O be ele vai passar por essa palavrinha aqui pequena e por essa aqui, porque estão conjugados no presente, tá? Então, is é no singular e o are é no plural. Quando eu junto esses dois, a ideia que dá é de existência, tudo bem? Então, eu meio que traduzo para ter, mas no sentido de existência. Então, eu falo tem, existe, há com H, tá? Nesse sentido, eu vou usar sempre o there to be, que vai ficar o meu there is, ou there are no plural, em afirmativas, ou there isn't, ou there aren't nas negativas, tudo bem? Usamos o there to be para indicar a existência, como eu falei para vocês, de pessoas, situações e objetos. Ele tem duas formas. Temos aí, there is only a shopping mall, but there are a lot of restaurants em Porto Velho. There is, quando eu falo apenas de um item. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma situação. Aqui eu tô falando do shopping, certo? E mais na frente eu falo no plural usando there are, porque eu estou falando de restaurantes. Tudo bem? Eu não posso falar there is a lot of restaurants, porque eu estaria falando errado. Eu preciso da concordância também no inglês. Tudo bem? Olha aí. Na afirmativa, na forma afirmativa, na affirmative form, ele fica desse jeito aí. Compara a afirmativa com a negativa. Faça essa comparação. Então, there is a good restaurant near here. Se eu quero falar que não tem um bom restaurante perto daqui, que é a tradução desta frase, que é assim, há um bom restaurante perto daqui. Presta atenção nesta palavrinha aqui, que é aquela que nós estudamos. Aquele artigo indefinido que só vem antes de substantivo no singular, certo? E aqui no caso ele veio antes de um adjetivo. There is a good restaurant near here. Para negar, eu apenas faço a questão do isn't, ou seja, que é a mesma coisa do is mais o not. Eu posso também falar there is not separado é a mesma coisa que there isn't, é a mesma coisa. A good restaurant near here, perto daqui. Agora, nesse aqui nós temos o plural e a diferença também é a mesma coisa lá de cima, é que na negação eu vou usar o meu not e aqui eu usei ele contraído, mas é a mesma coisa de eu usar ele assim, ou seja, que é a junção do verbo mais a partícula negativa not. There are good restaurants near here. Há bons restaurantes perto daqui. Nesse caso eu usei o are porque é plural, restaurantes. E aqui, there aren't good restaurants near here, que é a mesma coisa que there are not good restaurants near here, certo? There is é singular, there are é plural, como vocês viram. O there to be tem o mesmo significado que o verbo haver ou ter, no sentido de existir em português, como eu havia falado para vocês. There is e there are significam a mesma coisa, ou seja, a tradução das duas em português é a mesma. Podemos traduzir como a, certo? Porque não vai ter essa diferença em português, mas em inglês eu vou precisar usar sim o is quando eu estiver falando de uma coisa, uma pessoa, um objeto, uma situação, e o are para quando eu estiver falando de mais de uma coisa, de mais de um objeto
e de mais de uma situação, correto? Lembre-se que em português nós costumamos deixar esse a de lado e no lugar dele preferimos dizer tem, realmente. Olha esse exemplo aqui, tem uma professora de inglês falando com vocês agora, tem uma professora de inglês. Né? A mesma coisa que existe uma professora de inglês falando com vocês agora, que é estranho. Há uma professora de inglês falando com vocês agora. Em inglês, there is a teacher speaking with you right now. There is, porque é só uma teacher. Se fosse mais de uma, there are teachers speaking with you right now, falando com vocês agora. Tudo bem? There is a good restaurant near here. Existe, tem, tudo isso é traduzido através desse there is. Porque no português eu posso falar ou há, ou existe, ou tem, mas no inglês eu só falo de uma forma. There is no singular, there are no plural e na negação basta colocar o not depois do verbo to be. Tudo bem? There are good restaurants near here. Há muitos restaurantes, ou seja, existem bons restaurantes, tem bons restaurantes aqui, perto daqui, né? Ou seja, aqui perto. Muito bem? Let's practice. Vamos praticar? Olha aí, City Hall, nós temos school, nós temos hospital, nós temos hotel, nós temos church, que é igreja, nós temos, bem longe desse lugar, o cemetery, que é o cemitério, né? Não quero passar muito perto tão cedo. Aí nós temos aqui essas informações, ó. Eu quero saber se é true or false, verdadeiro ou falso, certo? Eu quero saber o seguinte. There is a hospital near my school. There is a hospital near my school. Então, minha escola tá bem aqui. Eu quero saber se tem um hospital perto. Eu tô vendo que o hospital tá bem aqui, a tiracolo da escola. A minha resposta só pode ser, que não tem aí, mas eu vou dizer para vocês que só pode ser true, verdadeira, obviamente. Só tem uma escola perto da minha, ou um hospital perto da minha escola? Yes, there is. Tem, bem pertinho. Não é só porque tem, é porque ela tá near, bem pertinho. Próxima. The church is far from the cemetery. Cadê o church? Bem aqui, ó, a igreja, church. Tá dizendo que é far. O que é far? É o contrário de near. Far é distante. Far, far. Então é far from the cemetery? I don't think so. Eu acho que não. Olha aqui, ó, bem close, bem perto, né? Porque uma coisa às vezes puxa a outra. Church, depois do church vai pro cemetery. Então essa informação é true, é verdadeira. Então eu respondo com o meu T de true, beleza? Próxima, olha aí. There are a lot of hotels near the city hall. O que é isso? Aqui é no plural, certo? There are. Engraçado que aqui eu não usei o meu there is e there are. Estou dizendo que the church is. Eu estou falando que a igreja está. Então, só na primeira e na terceira que eu estou usando there is, there are. Beleza? E nos outros também abaixo. There are a lot of hotels near the city hall. Procuramos o city hall aqui. O que é o city hall? A prefeitura. City hall, prefeitura, city hall. E eu tô querendo saber se tem realmente muito hotels perto do city hall. Vamos ver? Será que aqui aparece? City hall tá bem aqui. Muito hotel. Eu não tô vendo hotel nenhum aqui. Então essa informação é false. Falsa, muito bem? Próximo. There isn't. Aqui tá dizendo que não tem, não há, não existe o quê? A museum, não tem um museu. Aqui não tem um museu, nessa city aqui, nessa cidade. Eu tô vendo city hall, hospital, school, hotel, church, cemetery. Eu realmente não estou vendo o que ele tá me pedindo, que é um museum. Então, realmente é false essa alternativa aqui. E a última, there aren't shopping malls. There isn't a museum. Essa informação é verdadeira, teacher. Oh, teacher. É claro que é verdadeira, não tem, é verdadeira. Foi mal, galera, me empolguei aqui, então é true. Porque não há museus, verdade?
Não há. Chamei a atenção de vocês, quem acabou errando fui eu. Pra pegar o lugar de ser besta. There aren't shopping malls. Aqui é a mesma situation. Não tem, não existe, mas coisas no plural, o quê? Shopping malls, porque eu tô usando aren't. There aren't shopping malls. E como eu estou vendo, realmente não tem shopping malls aqui anywhere. Não tem. Então a minha resposta aqui também é true, verdadeira. Não há mesmo shopping malls nestas imagens, correto? Olha aí, essas são as nossas referências. And I hope, eu espero que vocês tenham aprendido bastante hoje. Informações bem simples, práticas, sobre o near, far, perto, longe, sobre places of the city, lugares da cidade, e mais importante, sobre o there to be, a questão do there is, there are, there isn't e there aren't. Muito fácil usar. Coloque em prática isso hoje, no seu dia, amanhã, todos os dias, para você realmente fixar essa informação. See you then, galera! Bye bye, guys!